Olá, bem-vindos ao podcast Eleições 2024. Em nome da CISI, eu vou apresentar a vocês uma entrevista especial com os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos aqui da cidade de Esteio. A Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio, a CISI, é uma entidade sem fins lucrativos fundada no dia 7 de novembro de 1955. A CISI tem como objetivo promover a livre iniciativa e congregar as atividades do comércio, indústria e serviços, defendendo sempre os interesses dos seus associados e também da comunidade. A nossa missão e atividades, a CISI representa seus associados perante os poderes constituídos e outras entidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Organiza eventos, palestras, reunião, almoço, com personalidades de destaque para promover o intercâmbio social e profissional. Estimula também o empreendedorismo, a inovação, a educação, a cultura e o esporte. A CISI é uma verdadeira representante do setor produtivo e econômico de Esteio, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento da cidade e dos seus empreendedores. Para você ter mais informações da nossa CISI, você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @ACISIEsteio. O objetivo do nosso podcast Eleições 2024 é entrevistar os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos do município de Esteio e de trazer também para a nossa audiência, você, o conhecimento melhor da plataforma de governo de cada candidato e apresentar à comunidade em geral. Hoje, no podcast Eleições 2024, nós estamos recebendo Sandro Severo, candidato a prefeito, Marcelo Corros, candidato a vice-prefeito da coligação PSB e Republicanos, com a seguinte chamada: para frente com segurança e confiança. Para a nossa audiência e também para os senhores convidados, vou explicar aqui como vai ser a nossa dinâmica, o nosso formato. O podcast de entrevista com os candidatos e prefeitos e vice-prefeitos de Esteio tem o seguinte formato: a apresentação de cada candidato, 2 minutos para cada um, a resposta de cada pergunta aos candidatos, 3 minutos, e no total nós vamos abordar 9 temas. Serão 9 perguntas na sequência: 2 perguntas para o candidato a prefeito e 1 pergunta ao candidato a vice-prefeito. As considerações finais, 3 minutos para cada um. Olá, candidatos, sejam bem-vindos e a partir de agora, 2 minutos para a sua apresentação. Bem-vindos. Boa noite, Reis. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse podcast. Quero saudar aqui a atitude da Associação Comercial do Serviço de Esteio, a CISI, em nome do seu presidente Vanderlei e toda a sua diretoria e vice-presidentes, a oportunidade de nós, candidatos, estarmos aqui nessa noite de hoje, podendo falar sobre as nossas propostas, sobre as nossas ações que estão dentro do nosso programa de governo. Fico muito feliz de estar aqui hoje, pois eu entrei nessa entidade aqui em 2003, quando ainda o seu Dante Betanin era presidente da entidade. De lá para cá estou há 20 anos já associado à entidade, como diretor da New Point que fui, diretor da Escola Olímpio, depois consultor. Passamos aí pela gestão do seu Dante, do João Vargas, Alice Greck, né, agora do Vanderlei também. Então, para nós é um momento oportuno, uma entidade de classe importantíssima para a cidade de Esteio, para o desenvolvimento, geração de renda e emprego do nosso município, que está pautado também no nosso programa de governo com mais de 20 propostas para a cidade de Esteio. Queremos poder hoje aqui enfatizar as principais propostas para que a gente possa levar adiante com a coligação para frente, com confiança e segurança, entregar para a sociedade de Esteio, para os empresários, para a sociedade em geral, a melhor proposta para a gente continuar com os avanços da cidade já conquistados e também seguir buscando soluções para os velhos problemas que há muito tempo atacam a nossa cidade e prejudicam o desenvolvimento também econômico da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato. Boa noite. Primeiro, agradecer à CISI pela oportunidade, em nome do Vanderlei, toda a sua diretoria, né? A CISI sempre inovando na cidade de Esteio. E para mim é uma gratificação, porque eu também sou filho da CISI, como o Sandro, já
mais de 20 anos. Na realidade, eu comecei a minha vida pública por incentivo da CISI, né? Mas meu nome é Marcelo Corros, eu sou vereador de 3 mandatos, fui 2 vezes secretário do município, presidi o legislativo também por 2 vezes, sou casado, advogado, pai de 3 filhos. E para mim, como eu disse, é uma grande satisfação vir aqui na CISI agora como vice-candidato da chapa, junto com meu colega Santos Severo, e da gente ter a oportunidade de discutir e de conversar sobre propostas. Nós temos um plano de governo de 240 propostas que foram feitas por 8 ex-secretários do governo atual. Nós temos conosco também o vice-prefeito Jaime da Rosa, que também foi um colaborador dessas propostas, e dizer com toda a tranquilidade que a vitória, que se a gente alcançar e vamos alcançar, com certeza nós queremos governar e principalmente ter a parceria da CISI firme e forte para o progresso de Esteio. Muito obrigado, candidatos. Momento da apresentação. Vamos iniciar então as perguntas elaboradas pela direção da CISI junto com o empresariado da associação. Primeira pergunta, candidato a prefeito Santos Severo, dentro do seu plano de governo, quais as ações para atrair novas empresas e reter as atuais e ainda quais os benefícios que o município pode oferecer? Um dos principais objetivos nosso, junto também, como o Marcelo falou, as entidades de classe como a CISI, CDL, primeiro é pontuar, para a gente executar qualquer plano de governo, nós temos uma secretaria técnica. Uma secretaria onde nós possamos ter um secretário de desenvolvimento econômico pautado na sua técnica e que a decisão política, após o alinhamento técnico, seja tomada por mim, pelo Marcelo. Acho que uma das questões importantes é a gente, como gestor, é entender que o técnico tem que estar presente nos governos. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa por essa questão e é necessário a gente entender que nós temos que alinhar novamente e pensar até a reformulação e melhoria da própria Lei de Liberdade Econômica do município. Então é uma coisa frequente que nós temos que pensar e como ampliar e como qualificar ainda mais para que o empresário possa ter os benefícios necessários para poder progredir, para poder avançar, para poder prosperar na cidade de Esteio. Além disso, nós entendemos que o empresário deve ter o suporte do executivo municipal quando chega para a instalação da sua empresa e também durante e após a instalação dessa empresa. Pois as empresas têm frequente crescimento dentro da cidade. Nós vamos criar um setor junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai viver e vai vivenciar esse fomento diariamente em parceria com entidades que é a CISI e também a própria CDL, para que a gente possa monitorar os indicadores e saber, até poder descobrir qual é a vocação da cidade de Esteio. Se a nossa cidade é uma cidade que está vocada para o serviço, para a indústria ou até mesmo para o lazer, né? Mas nós precisamos entender isso aí e buscar novos espaços, né? Buscar ampliar. Nossa cidade é um território pequeno e que nós entendemos que trazer novas indústrias é um problema maior para a empresa, para a secretaria, para o município. Mas que nós devemos entender que acho que o maior desafio nosso é fazer com que as empresas que estão aqui hoje permaneçam aqui e cresçam ainda mais. Então, essa articulação entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um agente técnico, que vai ser o secretário, e com as políticas que já existem, as leis que já existem. Inclusive, eu, como vereador, aprovei essa lei em 2017, no primeiro ano de mandato meu como vereador. E a gente entende que a gente pode proporcionar um ambiente mais saudável para as empresas que aqui estão já e também proporcionar às empresas que possam vir para o município um modelo mais atrativo, seguro, para que elas possam aqui se instalar na nossa cidade, gerando emprego e renda para o nosso município. Obrigado, candidato. Vamos à segunda pergunta. É do seu conhecimento que muitos municípios possuem a lei de incentivo para atividades econômicas. Em Esteio, nós temos a lei número 6.641, da data de 14 de setembro de 2017, que institui, no âmbito municipal de Esteio, a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos e da providências. Qual a sua opinião sobre essa lei, que o senhor acabou de falar, e gostaríamos de saber também se pretende manter ou implantar novas legislações. Eu acompanhei a lei porque no ano que ela foi sancionada eu era líder de governo, do governo Pascoal. A gente teve a oportunidade de sancionar a lei e de lá é uma lei importantíssima para o município e para o empreendedor.
né? Porque dá uma série de incentivos para ele poder ampliar o seu negócio ou até mesmo criar um novo negócio aqui na cidade de Esteio. Mas só que a gente entende que no período que ela está aí há quase 8 anos já, ela beneficiou poucas empresas do município. A gente entende que essa lei deve atingir mais grandes, mas também pequenas, médias e microempresas, para que de fato ela se torne uma lei efetiva no município. E esse vai ser o nosso compromisso enquanto gestor, poder fazer essa atuação. E a gente entende também que para que essa lei possa ser efetiva, a gente precisa de um conselho notarial, com empresários, com micro e pequenos empresários, com pessoas que estejam investindo na cidade e que possam participar através de um conselho que seja atuante e que não chegue para eles a situação pronta para se aprovar e que passe por esse conselho, né, que seja deliberativo ao mesmo tempo e consultivo, né, e aí o empresário que faz parte desse conselho tenha realmente o objetivo claro do conselho, que é alinhar aquilo que é melhor para o crescimento e desenvolvimento das empresas, e aí sim, depois de alinhado por esse conselho, chegando no executivo, a gente possa assim tomar e encaminhar as decisões através de leis, de alterações, o que for, e aprovações também, para que essas empresas possam se instalar ou ampliar aqui no município de Esteio. Obrigado, candidato. Terceira pergunta para o candidato a vice, Marcelo Corrot. Como pretende otimizar a aplicação dos recursos públicos para melhorar a nossa saúde? Um tema bem delicado, e tu falaste bem, otimizar, né? Porque a saúde pública lida com a vida das pessoas, então ninguém pensa em diminuir o orçamento da saúde pública. Mas realmente o dinheiro público tem que ser aplicado com eficácia, senão ele não resolve o problema do cidadão. Dentre as nossas propostas no plano de governo está trazer para Esteio uma UPA 24 horas. E eu digo por quê? Esteio é a única cidade aqui da região metropolitana que não tem uma UPA 24 horas. Nós trazendo e vamos trazer a UPA, já vamos desafogar a emergência do Hospital São Camilo, né? E Esteio tem totais condições de captar recursos para manter uma UPA 24 horas. O outro detalhe, o município de Esteio investe cerca de 4 milhões por mês no Hospital São Camilo. Isso dá em torno de quase 50 milhões de reais ao ano. Então nós queremos também, para otimizar esses recursos, trazer novamente, né, os planos de saúde. Os planos de saúde poderiam gerar até 1 milhão de reais por mês aos cofres. Ou seja, nós com os planos de saúde nós vamos... praticamente 30% do que é investido no hospital vai vir dos recursos dos planos de saúde. Para se ter uma ideia, a Unimed até tentou colocar em prática o plano de saúde de novo no Hospital São Camilo, né? A Unimed tem uma linha de corte de nota 7. O Hospital São Camilo recebeu nota 5. Então tem que se fazer novos investimentos no Hospital São Camilo para buscar os convênios e a gente poder ter mais especialidades, fornecer, por exemplo, especialidade de pneumologia, que é algo que afeta muito o esteense que nós não temos. Obrigado, candidato. Vamos aí a quarta pergunta do candidato a prefeito, Sandro Severo. O senhor aceitaria que a entidade que reúne empresários propusesse, através de uma lista tríplice, o nome para que ocupasse a pasta do desenvolvimento econômico? Eu só não, além de aceitar, desde a primeira participação minha na associação aqui como vice-presidente, sempre fui o mais incentivador do que a entidade de classe, tanto a CISI como a CDL, indicasse numa lista tríplice possível nome para poder compor o governo na secretaria, na pasta de desenvolvimento econômico. Inclusive, antes mesmo na pré-campanha já falava sobre o assunto e enfatizo ainda. É importantíssimo, pois uma entidade séria como a CIS e CDL, que tem ali seus associados, os principais empreendedores da cidade de Esteio, que alavancam a nossa cidade, tenham na nossa secretaria a sua representação, pois sabemos que ali está o crescimento, né, e o desenvolvimento da cidade refletido nessas entidades. Sem elas, sem a atuação delas junto ao poder público, com certeza Esteio não desenvolveria e não cresceria
sem o apoio dessas entidades. E é, de fato, importantíssimo para nós, porque é ali que estão os técnicos, como eu já falei. É dali que a gente vai receber o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico com um perfil técnico de gestor, de empreendedor, né, da cidade, que conhece a realidade, que lida com as dificuldades diariamente de lidar com o crescimento da sua empresa, com os altos impostos que a gente paga. Né? Eu digo hoje que o empreendedor tem, além do seu sócio, ele tem um sócio majoritário hoje dentro da sua empresa, que é o governo federal e o governo estadual, que cobram altos impostos. Então, o empresário hoje lida com impostos altíssimos hoje no Brasil e no Estado, e a gente entende que se ele ali consegue fazer a sua gestão da sua empresa dentro do poder público, nós vamos poder trabalhar melhor e entregar uma solução melhor. Eu acredito muito no trabalho técnico e nas entidades. As entidades, com certeza, vai ser dali que vai sair o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, pois junto com ele nós vamos poder trabalhar indicadores para a cidade de Esteio que possam alavancar o crescimento e desenvolvimento econômico da nossa cidade, com um embasamento técnico e com a segurança e com a vivência do empresário que tem no dia a dia a realidade dele, que vai poder ajudar muitos pequenos, micro, médios e grandes empresários a desenvolver na cidade. E ratifico aqui mais uma vez a importância dessa lista tríplice e que dali saia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Esteio. Obrigado, candidato. Quinta pergunta ainda para o senhor. Recentemente, Esteio, bem como outros municípios, foram afetados pela enchente, levando prejuízos incalculáveis a empresas e à comunidade em geral. Quais as suas propostas para eliminar esse problema de forma geral e também, principalmente, o nosso distrito industrial? A nossa cidade ela vem numa região que vem do Três Marias, passando por bairro Primavera, Navegantes, São José, Novo Esteio, Ezequiel, Três Portos e Osório. Ou seja, mais da metade da cidade hoje é afetada. E muitas dessas regiões têm micro, pequenas e médias e grandes empresas. De fato, tivemos uma grande cheia agora em maio, mas há mais de 2 décadas a cidade de Esteio sofre com cheias. Nosso presidente mesmo aqui da entidade, o Vanderlei, ali, se perguntar para ele quantas vezes já entrou na Liderpan, que é a empresa dele ali, quantas vezes já entrou água, que ele teve que botar um sistema de bombas, né, para não entrar e não alagar a sua empresa. A Betanin esteve próximo de pensar em sair da cidade. Representa mais de 2.000 empregos diretos e indiretos. Nós já tivemos empresas ao lado ali, da parte de refrigeração, do outro lado ali, me esqueci o nome da empresa agora aqui, que já saiu. Friozen. A Friozen. Obrigado, Marcelo. A Friozen. Né? Nós temos a Unidasul, que há pouco tempo se instalou lá embaixo, que também já correu o risco de sair. E aí, se a gente pegar, tem a Brasp ali, tem outras empresas também de distribuidoras de petróleo e gás, de combustível, que também foram atingidos. Então, veja bem, se nós não tivermos uma solução para isso, a cidade vai mitigar, vai acabar economicamente. Não vai gerar mais emprego, não vai ter geração de renda e não vai ter mais indústria e comércio. Além do comércio que está fechando, é só tu passar no centro da cidade, tu vê lojas para alugar, tu vê o comércio que se perdeu totalmente. A gente não tem nenhum atrativo para o comércio da cidade de Esteio. E isso é fato. Agora, para se resolver isso, é o que a gente já tem no nosso programa de governo, que muitas pessoas acham que é um gasto desnecessário, nós achamos um gasto importantíssimo, que é a questão de se ter uma secretaria de combate a cheias, que o Marcelo, o meu vice, vai ser o secretário dele. Porque assim, numa empresa, se tu tem um gargalo, tu tem que criar uma gestão de crise. Para criar uma gestão de crise, tu tem que criar um departamento para poder tratar e analisar e planejar melhor as ações. Para isso, tem que ter uma secretaria que tenha orçamento para se fazer. E não tem como a gente... Inadmissível que Esteio não tenha uma casa de bombas e diques ainda. Então, nós vamos ter que cobrar disso. Fizeram uma 448, não terminaram nem o viaduto em forma de talude, que previa já no seu projeto original diques e casas de bombas, e nada foi feito. Se nós não fizermos isso, Esteio, infelizmente, vai virar uma cidade deserta. Além das empresas, nós vamos perder também as pessoas que já estão indo embora das suas casas, como eu também perdi tudo no Novo Esteio, e a gente não quer isso para Esteio. E essa é a nossa prioridade número 1 no nosso programa de governo. Secretaria de Combate às Cheias. Obrigado, candidatos. Próxima pergunta, sexta pergunta, para o candidato a vice-prefeito Marcelo Corrodi. Quais
suas propostas para melhorar o ensino fundamental e profissionalizante e assim também viabilizar a contratação de mão de obra para Esteio? Nós temos entre as propostas o Banco do Trabalhador, né, que seria uma proposta de qualificar a mão de obra local. Muitas vezes o empreendedor, as empresas daqui têm que buscar mão de obra fora da cidade, que acaba se tornando também uma mão de obra mais cara. Então nós temos, juntamente com a CISI, porque a gente respeita muito essa casa e a gente quer fazer muita parceria com a CISI e com o CDL, a gente precisa criar esse banco para poder oferecer para o trabalhador uma qualificação que busque o objetivo do mercado de esteio. A gente também tem uma proposta de criar um centro de empreendimento tecnológico, de fazer também num prédio público uma parceria com a CISI e buscar de faculdades como Unilassalle, como Fevale e Unicinos, né, criar esse centro justamente para investir na mão de obra da juventude, criar coworkings, né, que podem ser desenvolvidos. E essa juventude de esteio aqui, eu tenho um exemplo, nós temos uma empresa de games que faz um sucesso a nível nacional e ninguém conhece. Então, como Esteio tem pouca área para expansão, a gente também tem que começar a ver esse lado tecnológico e de investir na qualificação de tecnologias modernas para buscar novos investimentos. Ainda assim, quero completar, que ainda estamos com o tempo aqui. À vontade. É importante nós ressaltar que nós não temos ainda uma ação integrada com o Parque Assis Brasil, a Expo Inter. Nós temos ali uma área enorme, nós temos ali inclusive bulevares que são muito legais para a gente poder criar em épocas que poder ficar aberto o ano todo, mas isso é uma questão de lazer. Mas na questão de desenvolvimento ali, hoje o agro não precisa estar no campo para desenvolver indústria ou serviços ou startups que produzem serviços para a área que é 90% responsável pela arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. E está aqui a maior feira da América Latina, com um espaço enorme, e que nós podemos sim trazer startups para desenvolver tecnologia, tanto para o campo como para o agro e para o serviço aqui da região. E nós devemos entender isso aí. E é um espaço que deve ser melhor aproveitado e não é aproveitado tanto quanto deveria ser. E o Estado do Rio Grande do Sul, imagino eu, foi pouco tensionado em relação a isso nos últimos anos, e a gente vai tensionar muito, eu e o Marcelo, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, pois a Expo Inter ela pode ser do Estado, mas está dentro de Esteio, então faz parte da nossa casa, é um anexo de Esteio, que tem que se integrar à nossa cidade, e hoje, infelizmente, ainda não é integrado. Obrigado, candidatos. 7ª pergunta, qual a sua opinião, agora o candidato a prefeito Santo Severo, qual a sua opinião sobre o atual plano diretor, se dentro do seu plano de governo o senhor vai manter ou modificará alguma situação concernente a um incentivo de construções residenciais e empresariais no município? O nosso plano diretor, nosso código de obras, nossa legislação, nesse sentido, ela deve facilitar para o empreendedor. Não tem canto e recanto dessa cidade que eu não ouça reclamação sobre a questão de construção na cidade de Esteio. É tipo assim, para não vir para Esteio, hoje o setor. Hoje tem empresários que estão aí pagando multas caras, estão deixando de produzir para a cidade, deixando de gerar emprego, porém a gente tem um setor que tem um gargalo enorme hoje e é público notório. Semana ainda nós tivemos representantes da SEASE, representantes dos arquitetos e engenheiros de Esteio. A gente entende que é necessária a participação dessas entidades, assim como a CISI, para a gente desenrolar isso de vez, né? É inadmissível que uma empresa demore mais de 3 anos para se ter um habite na cidade de Esteio. É inadmissível que uma empresa demore mais de 1 ano para se ter um projeto básico para poder se dar o start da sua obra na cidade de Esteio. É inadmissível que depois que uma empresa constrói um pavilhão, chegue alguém e diga para ela, está construído de forma errada, depois de 1 ano de construção. Então tem muita coisa errada. Isso, de fato, nós vamos centralizar, porque essa responsabilidade não é da secretaria. Essa responsabilidade é do prefeito. Se quem coordena, quem comanda a cidade é o prefeito da cidade de Esteio.
E na empresa, quem manda lá é o proprietário, é o CEO, é o gerente. Tem que ter responsável. Nós temos que puxar essa responsabilidade para nós, porque senão nós temos empresários que desenvolvem aqui, Reis, a própria Desco ali do lado da avenida, ali, na BR, não tem habite ainda, rapaz. Nós temos empresas aqui que não conseguem se instalar na cidade. Nós não conseguimos construir uma casa na cidade de Esteio sem ter problema. Para cada obra na cidade é uma legislação, aparece um penduricário novo que a pessoa trava a pessoa. Nós devemos desburocratizar o setor. É isso que nós vamos fazer. E vai estar dentro da Secretaria-Geral de Governo. Nós vamos ter uma Secretaria-Geral de Governo que vai monitorar os projetos estratégicos do governo para se fazer o mais rápido e eliminar qualquer gargalo. E a construção de comércio, indústria ou residências vai estar dentro dos projetos prioritários, porque a gente entende que isso é desenvolvimento, isso é geração de renda e isso também reverte em mais investimento para a saúde, mais segurança, mais controle para a Secretaria do Marcelo para poder garantir a limpeza e a manutenção dos arroios, limpeza de boca de lobo. Isso reverte para o próprio cidadão. Nós estamos trancando rua e trancar a rua não vai ser o nosso papel de governo. Muito obrigado, candidato. 8ª pergunta, o senhor deve responder também. Sabe-se que com a atual carga tributária, o município consegue legislar sobre uma pequena parcela. Concorda com a atual carga tributária e quais são os planos em relação a essa questão? Olha, eu acho que se pudesse diminuir, se tivesse como diminuir dentro da alçada, que é a ISSQN, né, do município, acho que muito já foi zerado, muito já foi feito nessa pauta. Eu acho que nós temos que garantir também para que, para além de pagar menos impostos, o empresário tenha a condição de poder gerar serviços dentro da própria cidade. Eu estava falando agora há pouco ali fora, o maior cliente hoje dos empresários da cidade de Esteio é a Prefeitura de Esteio. Cliente para a área da saúde, para a área de segurança, para a área de limpeza. E eu ouço alguns empresários de manutenção de caminhões, eu ouço alguns empresários que não sabem ainda como acessar o processo de licitação de forma transparente, porque a gente sabe que a licitação é uma coisa de forma transparente, não é uma questão de indicar o empresário, mas orientar ele como participar, esse vai ser o principal fator. Porque assim, o empresário sabe que dificilmente vai pagar menos impostos que paga, mas ele sabe que ele pode faturar mais. E quando tu fatura mais, tu sabe que tu vai pagar o teu imposto de acordo com o teu faturamento. Então é uma lógica inversa. Eu prefiro garantir os empresários que nós possamos dar a condição dele poder prestar serviço para a cidade de Esteio. Eu não prefiro contratar uma empresa de Porto Alegre lá para gerar nota, para fazer serviço aqui em Esteio, vai gerar uma nota que vai gerar tributo para quem? Para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, na verdade, eu tenho certeza que o empresário prefere prestar serviço para o maior cliente que ele tem em Esteio, que é a Prefeitura de Esteio, e gerar o próprio rendimento, ficar aqui para a gente reverter em saúde, educação, com esses impostos gerados aqui. Mas, para além disso, eu garanto que coisas que a gente acompanhou nos últimos anos e a gente tem impactos, taxa de lixo, taxa do cemitério, taxa disso, muita taxa, taxa para tirar certidão, taxa para... Nós temos que garantir o quê? Nós não vamos criar taxas novas, nós não vamos criar novos impostos e nós não vamos aumentar impostos. E aonde a gente puder equalizar e garantir que a cidade de Esteio seja atrativa para o empresário desenvolver e ter o seu negócio e gerar lucro e renda e emprego para a cidade de Esteio, nós vamos estar ao lado do empresário. Porque quando eu falo nisso, é uma fala de alguém que, de fato, assim como o Marcelo, temos 20 anos de entidade. Eu acho que é a primeira vez na história que temos um candidato a prefeito e a vice, que os dois são originários da entidade, há 2 décadas aqui dentro. Então, quando a gente fala disso, é falar que a gente vai ter, com certeza, os empresários, os empreendedores da cidade estarão muito bem representados comigo e o Marcelo lá no executivo, porque nós vamos ter um olhar atento a fazer o justo, o correto e que eles possam progredir sem pagar e sem aumentar impostos e sem garantir novas taxas e sim garantindo a permanência e o crescimento dos empresários aqui na cidade de Esteio. Obrigado, candidato Sandro Severo. Última pergunta, então, ao candidato a vice, Marcelo Corros. Sobre esse tema, uma das formas de uma sociedade evoluir é apostar no desenvolvimento da cultura e do esporte. Qual a sua proposta para esse campo? Falando do esporte, nós tivemos 2 grandes eventos esse ano.
uma Olimpíada e uma Paraolimpíada. Inclusive, nós tivemos 2 representantes na Paraolimpíada. Um dos representantes, com muito orgulho aqui de Esteio, ali do bairro São José, o Giovanni Ghisoni, né, que é da esgrima, já foi medalhista de ouro, campeão mundial. E o Giovanni teve que desenvolver toda a sua carreira fora de Esteio, né? Ele teve que se locomover para Porto Alegre praticamente todos os dias nessa mais de uma década que ele treina em esgrima. E eu penso que toda cidade tem o potencial olímpico, né? Nós temos aqui o Parque Galvani Guedes, que nós queremos colocar ali uma pista de atletismo. Nós queremos colocar quadras esportivas e a gente tem um exemplo magnífico na Orla do Guaíba, que o cidadão vai ali por um aplicativo, ele consegue marcar o horário e reunir os seus amigos para se encontrar e praticar esporte. Eu penso que Esteio pode disponibilizar várias quadras, né, na sua cidade para que isso ocorra, para as pessoas interagirem e a gente fomentar os esportes olímpicos. Esteio tem o potencial do futebol de salão, eu costumo dizer que é a capital do futebol de salão amador, mas a gente pode abrir esse leque. Nós temos leis de incentivo ao esporte, que as empresas podem participar e conseguir bastante isenções e colaboração para essa área. Nós temos leis de isenção sobre a cultura também, de investimentos culturais. Nós temos uma casa de cultura que eu entendo que tem que ser revitalizada para atrair eventos de grande magnitude. Aqui em Sapiranga nós temos uma casa de cultura que recebe eventos de balé, eventos de teatro de todo o Brasil. Nós tínhamos ali na Casa de Cultura um espaço que era o Piano Bar, que acabou e que a gente pode retomar, porque todo espaço público ele só vale a pena quando o cidadão consegue usufruir de forma correta e de forma proveitosa. O cidadão não se recusa a pagar imposto, ele paga o imposto, mas ele quer, com certeza, a contrapartida do município. Então eu acredito que nós, tanto eu como o Sandro, temos a criatividade e a vontade de expandir, tanto na área do esporte como na área de cultura, né, o que for de melhor para o cidadão de Esteio. Obrigado, candidatos. Chegamos então ao momento das considerações finais, iniciando então com o candidato a vice-prefeito Marcelo Corros. 3 minutos. Primeiro, meu agradecimento a essa entidade que, como bem o Sandro falou, me sinto um filho daqui. Coincidentemente, eu e o Sandro começamos juntos aqui. E coincidentemente nós recebemos de muitas pessoas que a gente teve como presidente, como colegas, diretores, né? Então eu vou citar Dante Betanin, João Vargas, Arley, nosso saudoso Cláudio Storck, o meu amigo Vanderlei, Alice Greck e tantos outros aqui amigos, né, que nos incentivaram a entrar na política na busca de que a CISI tivesse representatividade no legislativo e agora nós, eu e o Sandro, estamos buscando essa representatividade no executivo. Nós sempre defendemos a CISI e CDL e seus projetos. Sempre fomos aliados da CISI e do CDL no legislativo. E eu como secretário também. Nós sempre brigamos, principalmente no sentido positivo, que uma sociedade forte precisa do empresário forte, do empregador e do empregado. Nós sempre tivemos como bandeira defender Esteio. Muito me entristece, às vezes, ver a cidade de Esteio com a Corsã fazendo o que quer na cidade, com a RGE fazendo o que quer na cidade, com o DENIT, com a própria Petrobras, né? E sem contrapartida nenhuma quase para o município de Esteio. Então vocês podem ter certeza, né, que eu e o Sandro temos a melhor proposta para o futuro de Esteio, principalmente porque a gente trabalha com democracia e diálogo. Isso é fundamental. E nas visitas que eu e o Sandro estamos fazendo aos empresários, nós estamos deixando claro que nós vamos valorizar
quem acredita na cidade de Esteio, que é o empresário e o empreendedor. Mantendo uma linha de diálogo, mantendo uma linha democrática para ouvi-los, porque não é porque nós vamos ser o prefeito e o vice que nós somos os donos da verdade, e sim aprendendo e construindo junto. Nós trabalhamos para a coletividade. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de estar nessa campanha junto com meu colega de Assise, Sandro Severo. Eu tenho muito orgulho dessa construção de 240 propostas viáveis e as melhores propostas para a cidade de Esteio. Nós vamos ter uma bandeira de combate às enchentes. E eu vou estar à frente dessa bandeira com o apoio do Sandro. Você pode ter certeza, esteiense, que nós vamos se empenhar diariamente para transformar Esteio novamente numa cidade que vai dar orgulho ao seu cidadão. Obrigado, candidato. Suas considerações finais, candidato a prefeito Sandro Severo. Quero reforçar aqui a oportunidade, para mim que acompanho aqui a trajetória, primeiro dar os parabéns pela criação desse espaço podcast, tipo Ascal aí, é muito importante para nós. Para os empresários vai ser importantíssimo esse espaço, porque vai ser a forma deles poder divulgar os seus serviços, a sua forma de... qual produto ele fornece na cidade de Esteio. E já fica aqui a sugestão, nós eleitos aqui, eu e o Marcelo aqui, esse podcast aqui, quer poder ter a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico que vai ser indicado por essa entidade aqui, para que a gente possa, junto com vocês, fomentar a indústria, o comércio, o serviço aqui de Esteio. Já está, se não está no plano de governo, já está incluído a partir de agora. Aqui está essa questão aqui para que vocês possam nos auxiliar na divulgação e na prestação de serviços da nossa cidade aqui. Quero enfatizar aqui, é importante porque quando a gente falou aqui de indústria, de comércio, serviços, nós já falamos aqui, nós vamos garantir o que tiver que ser feito para a gente desburocratizar os serviços aqui, para que o empresário possa permanecer na cidade, possa se instalar. Nós não vamos aumentar impostos, nós vamos fazer uma gestão eficiente, uma gestão pautada nos indicadores e também no PDCA. Quando eu falo aqui indicador e PDCA, algumas pessoas vão dizer assim, a gente tem que trazer o que é... Nós trabalhamos nas empresas, eu como consultor trabalho, quando a gente fala de leads, quando a gente fala dessas questões, a gente precisa avaliar isso, que a gente tem que implementar políticas públicas através da gestão administrativa. E não tem como fazer política de saúde sem ter indicadores factíveis, né, embasado no balanceio scorecard. Não tem como tu fazer o PDCA se não planejar, controlar, checar, sabe, fazer a roda girar. E isto é o nosso papel de gestor nas empresas e no executivo municipal. Nós vamos fazer gestão eficiente, uma gestão pautada nos resultados e numa sala de gestão que vai monitorar aquilo que é importante para a cidade de Esteio, que é tratar as enchentes com uma secretaria de combate às enchentes, que é melhorar a saúde, porque a gente vai dizer assim, o empresário não precisa de saúde, não precisa de SUS, mas o funcionário do empresário precisa, o colega do funcionário do empresário precisa de saúde eficiente. Nós temos que desafogar nossa emergência no hospital. Nosso hospital é o pulmão da cidade e está sobrecarregado hoje. Uma UPA vai desafogar e vai qualificar o atendimento de emergência. E para diante disso, nós não podemos deixar de entender que nós temos que garantir aquilo que é importante, que vai ser os futuros empresários, os futuros políticos, os futuros cientistas da cidade, que é o mínimo que um executivo pode fazer, que é garantir o tarifa zero para estudante da rede pública municipal e estadual, que é o direito dele ir e vir da escola sem se preocupar com a passagem. Nós estamos seguintes, em frente com a coligação Confiança e Segurança por um Esteio melhor para todos. Uma boa noite a todos vocês. Agradeço a participação dos candidatos. Encerramos assim mais um podcast Eleições 2024, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Sandro Severo, candidato a prefeito, Marcelo Corros, candidato a vice-prefeito da coligação PSB Republicanos, com o slogan "Pra frente, com segurança e confiança". Em nome da Assise, quero agradecer aos candidatos, as suas contribuições e ao público pela sua audiência. Esperamos que este podcast tenha ajudado a esclarecer as propostas, as visões dos candidatos, permitindo a você que tome a decisão informada. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Agradecemos novamente a todos os envolvidos e desejamos um futuro melhor para todos da nossa cidade. E até a próxima. Até a próxima.